Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Evangelho no Jefa. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado todas as semanas, todas as quartas-feiras. Hoje estamos encerrando o mês de setembro de 2025, mas vamos começar um novo capítulo nas nossas leituras aqui. Mas antes, convido vocês agora para juntos fazermos a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus nosso Pai, nosso Mestre Jesus, nossos amigos espirituais que estejam conosco, em mais este programa, em mais este Evangelho, nos ajudando a compreender as lições e da melhor maneira possível, colocando em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom, hoje estamos encerrando setembro, Hoje 24 de setembro, quando o programa está indo ao ar. E hoje estamos começando o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Esse capítulo é bem longo, mais longo que o anterior. Esses são todos os itens que a gente vai ler aqui, ó. Vamos começar com o perdão, falando sobre perdão. E pela programação aqui que eu estava vendo, serão vários programas, a gente vai até mês de dezembro, até o início de dezembro, com esse capítulo, o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, Porque não adianta a gente ler muito de uma vez só, que a gente não absorve o conhecimento. Então é importante a gente ler pequenos trechos, claro, tendo uma sequência lógica, para a gente parar, refletir e, na medida do possível, pôr em prática. Acho que tudo aquilo que a gente lê nos evangelhos, a gente lê para pôr em prática. E a gente sabe, a gente já viu tantos itens aqui no capítulo anterior, quanto é difícil pôr em prática. E eu acho que esse primeiro item aqui já é também para a gente parar e refletir bastante, que é sobre o perdão. Então vamos lá, vamos começar esse capítulo aqui falando sobre o perdão. Tem 3 trechos aqui dos evangelhos de Mateus. Primeiro trecho: Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles terão misericórdia. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as ofensas contra vós, vosso Pai Celestial também vos perdoará os vossos pecados. Mas, se vós não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Se vosso irmão pecou contra vós, ide e corrige-lhe a falta, particularmente entre vós e ele. Se ele vos ouvir, tereis conquistado o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando ele tiver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas que até 70 vezes 7 vezes. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. A misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que estão acima do mal que lhe quiseram fazer. Uma está sempre ansiosa, de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Infeliz daquele que diz: Eu não perdoarei nunca. Pois, se ele não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Que direito que tem, que pede o perdão pelas suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa aos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz para perdoar seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande e nobre, realmente generosa, sem segunda intenção, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo quando a culpa foi totalmente dele. A segunda é quando o ofendido, ou aquele que assim se julga, impõe ao outro condições humilhantes, fazendo-o sentir o peso do perdão que irrita em vez de acalmar.
se estende a mão, não é por benevolência, mas por ostentação, a fim de poder dizer a todos: vejam como eu sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera, de ambas as partes. Não, isso não é generosidade, mas uma maneira de satisfazer o orgulho. Em todas as contendas, aquele que se revela mais conciliador, que mostra maior desinteresse, caridade e verdadeira grandeza de alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Para começar bem esse capítulo, né? Falando sobre o perdão, algo que eu considero assim difícil. É difícil a gente perdoar. É difícil a gente falar sobre o perdão de uma forma tranquila. Porque nos lábios a gente tem o perdão. Mas e nas nossas atitudes? Será que nós temos? Será que a gente consegue verdadeiramente entender os ensinamentos de Jesus? Será que a gente consegue, quando a gente lê a passagem dos 70 vezes 7, entender realmente o que Jesus quis nos dizer? Eu tenho minhas dúvidas se a gente consegue realmente. Se a gente, ao ler um determinado trecho do Evangelho, principalmente do 70 vezes 7, que é uma simbologia, né? Não é o perdoar 70 vezes 7 é um perdão incondicional. Mas a gente não consegue, vamos combinar que a gente ainda está longe disso. Eu vou ilustrar aqui, para complementar isso que a gente viu, uma palestra que eu fiz. O tema da palestra é Falar é Fácil. E dentro dessa palestra eu falo sobre o perdão. E por que eu fiz essa palestra? Só para contextualizar. Nós fomos assaltados na porta do centro uma vez. Era um dia do nosso grupo de estudos, do Jefa. A gente saiu do centro e tal, né, veio um bandido e levou o carro, levou o celular, levou carteira, levou tudo. Graças a Deus não aconteceu nada com a gente fisicamente. Estava armado, né, apontou a arma pra gente, mas a gente não aconteceu nada com a gente, graças a Deus. Mas durante um bom tempo eu fiquei travado. Eu parei de fazer palestras, continuei indo no centro, mas parei de fazer palestras, fiquei mais na minha, interiorizando aquilo que tinha acontecido, e confesso que dentro de mim eu não consegui perdoar aquilo que aconteceu, não consegui perdoar aqueles que tinham feito, que tinham nos assaltado. Aí, numa dessas, andando pelo shopping um dia, nessas coincidências da vida, eu me deparei com um livro chamado Perdão, a Revolução que Falta. Não é um livro espírita, é um livro da autora Heloísa Capelas. Devorei, comprei aquele livro, devorei ele, porque eu estava precisando naquele momento entender sobre o perdão. E aí, quando eu voltei a fazer palestras, eu usei 2 trechos desse livro que eu queria compartilhar. Enquanto eu estava falando, fui abrindo o arquivo aqui da palestra, queria compartilhar aqui com vocês. Primeiro trecho. A paz que tanto buscamos só se dará pelo fim da vingança e o começo do perdão. E deve partir de nós. O que eu estou falando aqui, espero que possa servir para alguém que está nos assistindo, alguém que está passando por um momento em que não consegue perdoar de jeito nenhum algo que tenha acontecido. Porque eu também, naquele momento em que a gente foi assaltado, eu não consegui perdoar, não. Sou bem sincero para vocês. Levou um certo tempo. Mas aí, fazendo essa palestra, e aliás, essa palestra está no YouTube, quem quiser depois assistir, vou deixar o link da palestra na descrição desse vídeo. Quem quiser assistir depois, que acabar o nosso programa aqui, quem quiser assistir essa palestra, né? Dentro dessa palestra eu falo sobre perdão, falo sobre outras coisas, mas falo sobre o perdão também. E um outro trecho aqui que já queria compartilhar desde já, também desse livro. Quem tiver a oportunidade de ler esse livro, recomendo, tá? É um livro muito bacana, muito
interessante, muito reflexivo. Repito, não é um livro espírita, mas os conceitos ali, né, vêm de encontro com aquilo que a gente aprende no Espiritismo. O perdão não necessariamente me fará esquecer o que passou. O perdão não é Alzheimer. Apenas me permitirá relembrar aquela história sem senti-la novamente. Então, se alguém fez alguma coisa contra mim, alguma coisa que me deixou magoado, alguma coisa que me deixou ressentido, eu não vou esquecer aquilo. Mas que aquilo não me perturbe mais. Que a presença daquela pessoa ou daquela situação não tire a minha paz. Esse é o segredo do perdão. E que não é, repito, não é fácil. Não é do dia para a noite que nós vamos entender, compreender e praticar o perdão. Não é do dia para a noite. Repito, é algo muito difícil e que a gente precisa exercitar. E ao ler aqui esse trecho do Evangelho, eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com alguma situação. Né? Alguma contrariedade que teve, né? Alguma situação que a pessoa precisou exercitar. E ele começa aqui, depois daqueles 3 trechos que a gente viu do Evangelho, a misericórdia é o complemento da mansuetude e ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Alimentar o ódio não vai nos elevar espiritualmente, muito pelo contrário. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas. Levando-se em conta que nós ainda estamos no mundo de provas e expiações, e se estamos no mundo de provas e expiações, significa que nós somos condizentes com esse mundo, então, num primeiro momento, esquecer não vai ser algo tão fácil assim. Mas a gente precisa exercitar. Se a gente não fizer um esforço, a gente não vai sair do lugar. Se a gente ficar alimentando raiva, ódio, rancor e não perdoar, a gente não vai conseguir sair do lugar. E mais do que isso, quando a gente tem uma desavença com alguém, quando alguma coisa acontece entre 2 pessoas e essas pessoas normalmente estão juntas por esse motivo, porque elas precisam se ajustar, enquanto a gente não fizer esse ajuste, a gente vai continuar convivendo com aquela pessoa. E que seja um perdão de coração. Que seja algo que venha de dentro da gente. Que não seja da boca para fora. Mas é um perdão que precisa ser exercitado. Como é que eu vou perdoar? Lendo mais, se elevando espiritualmente, pedindo ajuda para Deus, para Jesus, para o nosso amigo espiritual, para que ele acalme nosso coração, para que em algum momento a gente possa perceber que só através do perdão é que a gente vai se elevar. Só através do amor a gente vai conquistar a nossa elevação espiritual. O amor cobre uma multidão de pecados, como diria Jesus. Então, nós estamos longe de ser um Jesus? Sim, muito longe. Estamos longe de ser um Chico Xavier? Sim. Divaldo Franco, Kardec, tantos outros exemplos maravilhosos que trouxeram para a gente exemplos de como perdoar. Mas a gente precisa se espelhar nesses exemplos. O exemplo de Jesus, que ali, no alto da cruz, disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, é de uma simbologia, de um significado muito profundo. Porque Jesus foi capaz disso. Veio nos ensinar, veio exemplificar os ensinamentos de Deus. E no momento crucial da sua partida, ele nos deixou essa última lição do perdão. E nós aqui ainda derrapamos na curva, como se diz. Ainda não conseguimos. Mas a gente precisa exercitar. Então vamos fazer esse esforço. Vamos pegar esse trecho aqui, começando muito bem esse capítulo, né? Já com esse soco na boca do estômago, falando sobre o perdão. Que é algo que precisa ser exercitado no dia a dia, precisa ser trabalhado. Se não conseguir ajuda sozinho, busca ajuda. Uma casa espírita, uma ajuda psicológica. Né? Às vezes sozinho a gente não consegue dar conta. Então, se a gente não consegue, vamos buscar ajuda. Para a gente conseguir
sair dessa situação o mais rapidamente possível, para que a gente se eleve o mais rapidamente possível. Então essas são as lições da noite de hoje. E antes de encerrar, convido vocês agora para juntos fazermos as vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante, sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a todos que estiveram conosco em mais este programa e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal.